Amém e amém. Tome o seu lugar. Nós temos uma direção para esse mês de novembro. Nós estamos declarando que novembro será um mês de multiplicar. E diferente dos outros meses, tanto na terça quanto nos domingos, a gente vai tratar desse assunto. Multiplique o potencial que Deus te deu. Eu creio que você que está aqui é alguém cheio de potenciais, cheio de virtudes, cheio de dons, talentos. E se você não sabe, o lugar mais rico em Realengo é ali no cemitério do Morundu. Ali é sepultado uma porção de talentos, dons. Ali é sepultado tanto potencial. Projetos que nunca saíram do papel. Faculdades que nunca saíram de um sonho. Empresas que nunca abriram. Sabe por quê? Porque a gente engavetou, enterrou. Pessoas disseram, você não pode. E essas pessoas acreditaram. E todos esses sonhos ficaram mortos. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que todo o potencial que o Senhor colocou dentro de mim, dentro de você, sabe que está dentro de cada um de nós. Isso venha para fora, esse mês seja o start, seja o apertar de um botão onde esses projetos vão sair. E em nome de Jesus a gente vai ver resultados da ação do Espírito Santo produzindo em você crescimento, vida de Deus e vida abundante, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo de número 9. O sábio deixou registrado no capítulo 9, no verso de número 10. Provérbios capítulo 9, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Repetindo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pastor, eu vou me matricular então num curso, de desenvolvimento pessoal. Eu quero dizer que existem alguns que são muito bons. Alguém pagou um dia para mim, eu fui em um, foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Mas escuta, eu não estou falando de desenvolvimento de um curso de coach, desenvolvimento pessoal. Eu não estou falando de uma mensagem de autoajuda, eu estou falando de Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o início de todo saber. E eu declaro em nome de Jesus que essa noite o temor do Senhor alcance um lugar no seu coração para você sair daqui, dê passos de sabedoria durante essa semana. E o texto diz, e o conhecimento do santo é entendimento. Que o temor do Senhor encontre lugar na sua vida e que você tenha o conhecimento do Senhor em você, dentro de você, gerando em você sabedoria e entendimento. Olhe para o seu vizinho e diga assim, eu profetizo sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Você sabia que tu não precisa de dinheiro? E tem gente, ousa dizer, se te der mais dinheiro, você vai gastar mais do que você recebeu, e o seu problema vai piorar em vez de resolver. A gente diz assim, o meu problema é dinheiro. Não, teu problema não é grana. Teu problema é sabedoria e entendimento. E eu quero dizer que a coisa mais importante que você pode ter é sabedoria do alto e entendimento do céu. Se você tiver sabedoria do alto e entendimento do céu, você vai desviar do mal, é a primeira coisa.
E segundo, você vai aprender a aplicar a tua força no lugar certo. Você vai aprender aonde eu vou aplicar minha força, como eu devo agir, de que forma eu devo me portar. E como resultado disso, você vai experimentar de coisas incríveis, intensas e sobrenaturais de Deus na sua vida. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E aí o verso 11 diz assim: pois por meu intermédio, os seus dias serão, diga multiplicados, diga X, multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Escuta, tem gente que está abreviando o tempo, e tem gente que está prolongando o tempo. Tem gente que tem abreviado o seu tempo, por quê? Por causa da sua tolice. Tem abreviado o tempo por quê? Por causa de ações erradas, passos errados, passo em falso. E eu quero declarar que o temor do Senhor vai gerar em você sabedoria, e o conhecimento de Deus vai entrar no seu coração, você vai ter entendimento de Deus, e com isso os teus dias serão multiplicados por causa dele, e o tempo da sua vida vai se prolongar. O verso 12 diz: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Eu quero dizer para você, se você for alguém sábio, você vai colher desses benefícios. Se você for tolo, de você zombar do conhecimento de Deus, você vai obter consequências. Você vai sofrer consequências das suas ações. Já viu aquele filho que o pai diz assim: meu filho, não faz isso não, porque isso aqui vai te dar esse prejuízo. Alguém aqui já ouviu isso do pai? Colheu? Meu pai falou: meu filho, não vai não. Não faz isso não. Colhi, tenho até hoje resultado disso. Eu quero dizer para você, você escolhe. Você faz as suas decisões. Você toma as suas escolhas. Terça-feira eu falei sobre, ser resolvido. Eu quero declarar que hoje a gente está em mais um culto de gente resolvida aqui nesse lugar. De gente que está resolvida. Eu estou resolvido o quê, pastor? Eu vou viver os planos de Deus na minha vida. Custe o que custar, leve o tempo que for, o esforço que tiver necessário ser feito, eu vou viver aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. Olhe para o seu vizinho e diga assim: tem benefícios de ser sábio. Que você alcance esses benefícios. Agora escuta, eu comecei essa mensagem falando que Deus já colocou tudo dentro de nós. Eu fui numa igreja um dia e aquele dia foi muito bom, sabe aquele culto tão bom. Eu preguei e cantei aquele dia. E quando acabou o culto, e foi assim, um culto memorável mesmo, aquele culto para ficar na memória. Quando acabou o culto, eu estava em uma outra igreja. Um jovenzinho da igreja me parou, me deu um abraço, daqueles bem fortes, falou assim: pastor Júnior, cara, como é que faz para ter isso aí que você tem? Eu falei: tudo que você precisa já está dentro de você. Aí ele ficou me olhando assim, com cara de paisagem. Quase que eu fiz para ele assim, ó. Sabe por quê? Porque quando Deus te criou, Ele colocou dentro de você tudo que você precisa para a jornada. Quando você foi criado, você não foi criado por um acaso. Você não é um erro, você não é uma falha. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo de número 139. Eu estou com vontade de pregar. Quem está com vontade de ouvir? Eu vou pregar hoje, irmão. Eu vou falar o que Deus quer que eu fale hoje. Eu vou dar lugar hoje. Amém, Jesus. Salmo 139. Verso de número 1 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, ou conhece os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece
todos os meus caminhos. Escuta, sabe aquele filho que a mãe não sabe, o pai não sabe qual é o caminho? Deus sabe o caminho que você está traçando. Deus sabe quando você se senta, quando você se deita, quando você se levanta. Deus te conhece. E aí o verso de número 4 diz assim: ainda que a palavra não me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Pensa comigo, Ismael, você ainda nem falou, e Deus já sabe o que você ia falar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que antes de eu falar alguma coisa, Ele já conhece aquilo que eu vou falar. Versículo 5: tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim pões. Eu quero dizer para você, a mão de Deus está sobre nós hoje. A mão de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua. Eu queria que você caminhasse essa jornada dessa semana que começa hoje, declarando sobre a tua vida: a mão de Deus está sobre mim. E se a mão de Deus está sobre você, eu quero te dizer, o que te espera é um tempo de vitória. O que te espera são livramentos. O que te espera é proteção de Deus. O que te espera é a bênção de Deus, pois a mão dele está sobre mim. A mão dele está sobre você. O verso 6, o salmista vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, eu não posso atingir. Escuta, Deus é um Deus tão grande, sabe, o pensamento dele é tão elevado que a gente não consegue alcançar. O que Deus tem para mim é tão grande que o Júnior não consegue alcançar. O que Deus sonha a meu respeito é tão grande que eu não consigo, por mais que eu me esforce, por mais que eu busque na revelação. É gradativo, Ele me mostra, eu ando um passo, Ele me mostra outro, eu ando mais um pedaço. E eu quero te dizer, você vai caminhar essa semana debaixo do conhecimento de Deus. Você vai caminhar essa semana entendendo o propósito de Deus na sua vida. Você vai caminhar essa semana não mais no escuro, mas você vai caminhar debaixo da luz, da revelação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Versículo de número 7. Para onde? Depois do salmista falar tudo isso, ele agora vai retratar a figura dele. Até o verso 6 ele fala de Deus. No verso 7 ele fala dele. Para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua? Escuta, não dá para a gente fugir de Deus. Não dá para a gente fugir. Você está olhando para alguém que tentou fugir de Deus, ele sempre me alcançou. Eu estava num lugar, achei que ninguém ali me conhecia, que ninguém ali sabia quem era o Júnior, que ninguém sabia do meu histórico, que ninguém sabia de nada da minha vida. E naquele lugar ermo, que ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, Deus estava me mirando e falou: o que você está fazendo aqui, Júnior? Sabe por quê? Não tem como a gente fugir dos planos de Deus. Deus te ama e tem planos para a sua vida. Você pode olhar dentro da bolota do olho de quem está do seu lado e dizer assim: Deus te ama e tem planos lindos com você, em nome de Jesus. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olhe para mim, olhe para mim, escuta. Deus está dizendo, quando você estava no ventre sendo gerado, Júnior, eu já tinha escrito todos os teus dias. Sem que nenhum deles tivesse existido, eu já tinha escrito todos eles. Esse dia, Deus já tinha escrito. Os meus 50 anos, até estranho falar isso, né? Deus já tinha escrito. Que Deus é esse? Dá vontade de cantar quem é esse o tempo todo. Pastor, então, aquilo de ruim que eu estou vivendo, Deus escreveu aquilo, mas Deus não é amor? Escuta, só que Ele te deu um direito de escolher.
Aqui está o grande problema, aqui está o grande X. Aqui está porque, em vez de multiplicar, a gente está subtraindo. A gente está fazendo a conta errada. É para a gente estar numa vida de multiplicar e a gente está subtraindo. Perde aqui, perde ali, perde mais lá, e perde outra partida aqui, e perde outra aqui. Tem gente que está perdendo tanto. Sabe que a alma foi tão afligida que eles estão perdendo a própria vida. Estão tirando a própria vida. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, se alguém entrou aqui debaixo de um espírito de morte, você essa semana pensou em se matar, eu quero repreender isso na tua vida agora em nome de Jesus. E eu quero profetizar a vida de Deus sobre você. No lugar de morte, receba a vida agora. Porque Deus sonhou com você. Você é um plano de Deus perfeito. Você é um plano de Deus amado. Você é um plano de Deus querido. Você é um plano de Deus que foi feito para dar certo. Mas qual é a grande dificuldade? É porque nós não observamos qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. E aí nós começamos a delinear, a traçar o caminho que nós queremos. E a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele é de morte. Escuta, ele deixou registrado. Hoje eu apresento diante de vocês vida e morte. Agora o direito para escolher é meu e seu, Alexandre. Nós é que escolhemos, Maximiliano, que você hoje escolha a vida. E a vida que você escolheu, ela se multiplique, multiplique. Teus dias se multipliquem. E o que você faz com os teus dias, multiplique. E o que você vai trabalhar com as tuas mãos, multiplique. Seja coisa mais simples, seja coisa mais complexa. Aquilo que você fizer, eu profetizo, vai multiplicar nas tuas mãos. Aquilo que você estender a mão, vai multiplicar. Porque você vai trabalhar não com aquilo que Deus deu para o outro, você vai trabalhar com aquilo que Deus deu para você. Eu não posso querer ser motorista de caminhão, Deus não me deu habilidade para isso. Eu não posso querer ser professor de natação, Deus não me deu habilidade para isso, deu para Marilyn. Deus me deu habilidade que estão na ponta dos meus dedos para eu tocar o meu violão. Deus me deu habilidade para mim abrir a minha Bíblia e conversar com a igreja sobre a palavra de Deus. Essa é a minha habilidade. E quando eu descobrir que a minha habilidade é essa, escuta, o que Deus tem colocado na minha mão tem crescido, multiplicado. E eu quero declarar aquilo que você tem nas tuas mãos vai crescer, vai multiplicar. E você vai ser bem sucedido e vai construir o reino de Deus. Alguém me ouve aqui hoje em nome de Jesus? Versículo 17. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Eu queria que você saísse daqui hoje declarando duas verdades. Se você não lembrar de nada dessa mensagem, lembra de duas coisas. Número 1, a mão de Deus está sobre mim. Número 2, guarda isso no seu coração. Os pensamentos de Deus precisam ser preciosos para você. O que Deus pensa sobre você deve ser a coisa mais preciosa que você deve guardar. Eu estava ouvindo uma pessoa falando, e existe uma pesquisa que diz que de tudo que você ouve de bom, você retém por um determinado tempo. Uma coisa que você ouve de ruim, você guarda aquilo no mínimo 20 anos. Para você ver como a pesquisa é tão boa, que eu não lembro o tempo das coisas boas. Eu só lembro que uma coisa ruim dura 20 anos aqui. Eu falei, cara, até esse bicho me picou. Escuta, e o que Deus pensa sobre você é algo tão grandioso. Mas a gente consegue ouvir mais a voz do inimigo dizendo, vou lhe destruir, vou acabar, não vai dar certo, você é um fracasso, você é uma falha, você é um erro,
você não vale nada, você não presta, você é um burro, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. E a gente vai somando. Eu sou tudo isso, eu sou tudo isso, eu sou tudo isso. Quando o que a gente tem que ter de mais precioso é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E sabe o que Deus pensa ao teu respeito? Romanos capítulo 8, verso de número 37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, querido, já não tem mais escrito de condenação sobre a minha vida, porque Ele cravou lá na cruz. Eu sou nova criatura, eu sou mais do que vencedor. João capítulo 1, ele vai dizer, sabe, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho, você já não tem mais condenação sobre a tua vida, você é mais do que vencedor, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo em todas as suas promessas. Então sai daqui hoje para multiplicar o que já está dentro de você, meu irmão. Talvez tenha gente que ouviu tanta coisa ruim, tanta, que isso está tão latente, tão forte dentro de você, que você vai dizer, sabe o que? Pastor, eu não tenho dom nenhum. Deus te deu debaixo dos teus dedos para tu tocar o violão e te deu para você compartilhar a palavra. Para mim, eu não tenho nada. Deus não me deu dom nenhum. Quando Deus te formou, Ele te criou e colocou coisas valiosas, joias preciosas dentro de você. Agora na jornada você precisa descobrir. Pastor, porque um dia o meu pastor estava pregando e tem uma pregação dele que ele diz assim: o que você tem, basta. Alguns aqui já ouviram. O que você tem, basta. E ele ia pregando, eu falei, o que eu tenho, basta. O que eu tenho? Na época eu tinha um Siena que ainda estava financiado. Eu já não gostava do Siena, porque era 1.0, ele tinha 4 rodas. Era um ótimo carro. Não tinha nada. A Cristiane, quando começou a dirigir, falou, meu Deus, Júnior, esse carro é ruim de fazer a curva, tem que ficar puxando o volante. Escuta, eu falei, eu só tenho um carro que nem é meu ainda, é do banco. Está financiado, eu não tenho nada. E o meu pastor ia pregando, o que você tem basta, o que você tem basta. Eu falei, eu não tenho nada. Escuta, eu já era pastor, já estava pastoreando alguns que estão aqui, mas dentro de mim eu acreditava que eu não tinha nada. Eu acreditava que o que Deus colocou debaixo da ponta do meu dedo não valia nada. Eu acreditava que aquilo que eu tinha, eu podia transmitir para outros. E eu não acreditava que isso era suficiente. Escuta, hoje aqui na igreja tem algumas pessoas que tocam violão. Eu nunca gostei de dar aula de violão. Mas quando eu me propus a dar aula, todos os que estudaram comigo hoje tocam violão. Eu falei, eu acho que eu sei ensinar violão. Aí outro dia alguém falou assim, pastor, o senhor me ensina a tocar guitarra? Eu falei, são muitos anos que eu nem pego na guitarra para estudar, eu toco aqui na igreja, fico enrolando para ver se sai alguma coisa. Mas eu falei, mas eu estou casado, durmo todo dia com a mulher que fala que eu sou capaz. Eu te dou aula, vou te dar aula. E vou dar aula e vai tocar. E vai tocar bem. Não é por causa do Júnior, é porque é o que Deus me deu. Agora me bota para dirigir caminhão. Vou bater. Me bota para dar aula de natação. Você vai morrer afogado. Porque não é o meu talento. Não é o dom que Deus me deu. E eu quero dizer, tem 3 coisas que você pode fazer com aquilo que Deus te deu. Olhe para o seu vizinho e diz assim, você tem 3 opções para fazer com o dom que Deus te deu. Número 1, você pode construir o reino de Deus. Você pode com o teu dom construir o reino. Pastor, eu sei fazer bolo. Faz o bolo do reino. Cada cliente olha para ele como um alvo a ser alcançado. Seu bolo vai começar a vender muito.
Sabe por quê? Porque você não está olhando o lucro, você está olhando, eu vou alcançar pessoas com bolo. Você não vai olhar, eu vou ficar milionário vendendo bolo. Não, eu quero pregar o evangelho com bolo. Irmão, o que Deus mais quer é que você pregue o evangelho. E por consequência disso, Ele ainda vai te dar uma prata ainda. E não esquece do meu pedaço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, irmão. Número 1, você pode construir o reino com aquilo que Deus te deu. A segunda opção, qual, pastor? Você pode construir para você mesmo. Pastor, é errado. Deus me chamou para construir para o reino. Agora, se você quer construir para você mesmo, isso é uma outra história. Deus me chamou para edificar o reino. Eu entendo que Deus plantou cada um com um propósito específico para edificar o reino. O nosso grande problema é, sabe o quê? Achar que o reino está dentro do edifício. Há muitos anos atrás, eu estava iniciando no ministério pastoral, era o primeiro ano de ministério. E uma jovem da igreja, que a gente tinha muito carinho por ela, ela me procurou e falou assim: pastor Júnior, vou pedir as contas no trabalho, vou viver para Deus. Eu falei: você está doida? E na época eu não tinha muito talento ainda para falar. Eu falei: você está maluca, garota? Eu não tenho dinheiro para te dar, não. E a igreja também não. Ela ficou com os cabelos assim, ó, assustada. Eu falei: não faz isso não. Continua no seu trabalho e glorifique a Deus no trabalho que você tem. Não, pastor, eu vou pedir as contas. Eu falei: então tá bom, o problema é teu. Lembrei de você, Éder. O problema é seu. Você quer pedir as contas, problema. Escuta, ela pediu as contas. Resultado, ela ficou uma semana na igreja, na outra semana ela já estava perdida. Então eu quero, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que aonde você está, você pode pregar o evangelho. O que você faz, você pode pregar o evangelho. Deus te deu uma habilidade, pregue o evangelho com ela. Eu sou cabeleireira, pregue o evangelho. Eu sou barbeiro, pregue o evangelho. Eu sou motorista, pregue o evangelho. Eu tenho uma loja de celular, pregue o evangelho. Eu sou moto Uber, pregue o evangelho. Eu sou montador de imóveis, pregue o evangelho. Eu sou estudante, pregue o evangelho. Eu sou atleta, pregue o evangelho. Com aquilo que Deus te deu, edifique o reino. Você pode ou edificar o reino, ou você pode construir algo para você mesmo. Mas a terceira opção é que todos cobiçam e fazem. Pastor, qual é a terceira opção? Simplesmente não faça nada. Pegue o teu talento, enterre ele e vá lamentar e chorar. Eu não tive oportunidade. Eu estou aqui porque ninguém me abençoou. Eu estou aqui por isso. E você vai levar lá para o Morundu todo o potencial e talento que Deus te deu. Mas eu quero dizer que não vai ficar lá, porque vai ter um dia onde Ele vai prestar conta. E aí, Noemi? Eu te dei um talento para você se comunicar com as pessoas. O que você fez? Me mostre as tuas mãos. Eu te dei um talento, Vilaine. Eu te coloquei diante de advogados, juízes, magistrados. O que você fez lá? Ele não vai querer ouvir, Andressa. É porque eu tive medo. Ele vai querer ouvir. Eu multipliquei. Eu peguei o talento que o Senhor me deu, era para fazer bolo. E cada cliente eu falei do teu amor. E quanto mais eu falava do teu amor, mais clientes o Senhor trazia. E eu ganhei o fulano para Jesus, eu ganhei o outro ali, esse aqui batizou, esse outro aqui, olha, ele virou um pastor, só porque eu falei do amor dele enquanto ele comprava um bolo comigo. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Quando eu estou falando de multiplicar o talento ou o potencial que Deus te deu, eu não estou falando para você abandonar sua carreira profissional e você ficar plantado aqui na igreja de manhã até de noite, não! Alguns Deus vai chamar para essa finalidade.
Alguns Deus vai chamar e vai, sabe, dar uma passagem lá para a África, lá para Jequitinhonha, lá para um lugar bem carente, para você transmitir o evangelho para essas pessoas. Agora outros, Deus vai colocar nos palácios, outros Deus vai colocar com os grandes, outros Deus vai colocar dentro da comunidade, para você repartir com aquilo que você já faz. Você entende isso hoje? Você pode ir lá, enquanto dá aula de natação, falar do amor de Jesus. Cada passageiro do motor Uber, ai, como eles podem clamar o nome de Jesus ali quando você acelera. Quando você chama no grau, irmão, é a hora, é a oportunidade. Não sei o que vai ser depois dessa viagem. Entrega logo a Jesus a vida, que é a passagem garantida para o céu. Escuta, você pode anunciar o evangelho de Jesus. Eu quero dizer para você, guarde essa frase: nascido de propósito para um propósito. Eu nasci de propósito para viver um propósito. Por que você está aqui nessa terra? Porque eu nasci de um propósito para viver um propósito de Deus. Foi de propósito que meu pai e minha mãe, aquela noite, não sei se estava de noite, se estava de dia, que hora que era o mistério lá, aleluia. Não lembra não, né, velho? Foi uma hora boa, porque fez bem feito, aleluia. Escuta. Foi de propósito. Júnior, a gente não esperava por você. Eles podiam não esperar, mas Deus já tinha escrito no livro. Eles não puderam, talvez, programar. Não, hoje, vamos fazer o Júnior hoje. Mas escuta, na agenda de Deus, era o dia do Júnior ser concebido, era o dia do Júnior vir a esse mundo, era o dia do Júnior ser gerado. E eu quero dizer para você, você nasceu de propósito para um propósito. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você nasceu de propósito e nasceu para viver um propósito. Então cumpra o teu propósito em nome de Jesus. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pelo quê? Pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É o quê? É dom de Deus. A gente conhece esse texto. Eu fui salvo pela graça, isso não veio de mim, mas é dom de Deus. E aí o verso 9 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. É um texto clássico quando a gente vai falar de salvação. Eu fui salvo pela graça, por meio da fé. Isso não veio de mim mesmo, mas é um dom de Deus. Não veio por obras, para que ninguém se glorie. Sabe qual é o nome disso? Graça. Graça a gente costuma dizer que é favor que eu não mereço, ou imerecido. Só que graça vem de uma palavra grega, charis, que significa poder. E a graça de Deus, ela veio para fazer, sabe o quê? Para te empoderar, para te dar poder. O nosso grande problema é que a gente para no verso 9, porque o verso 10 diz assim, o verso 8 e 9 diz: nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não veio por obras, para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Escuta, o verso 10 não pode se desconectar do 8 e 9. A gente só pega o 8 e 9 e diz: fui salvo pela graça, não fiz nada, isso é por meio da fé, é dom de Deus. Isso está corretíssimo. Mas a gente não pode esquecer o verso 10, que começa com uma palavra: por quê? Porque é uma conjunção que liga duas frases. Porque significa por causa disso. Por causa disso que Deus me salvou pela graça,
Mas Ele me salvou para quê? Para que eu faça boas obras, para que eu multiplique o potencial que tem dentro de mim. É para isso. Deus nos salvou, Serginho, sabe, para você ficar aqui sentado na igreja. E aí, estou esperando Jesus voltar. E aí tem gente que diz assim: ai pastor, vamos orar para Deus acelerar logo, porque está ruim esse mundo aqui. Está bravo, pastor, cada dia pior. Ô Jesus, volta logo aí, Senhor. Escuta, enquanto eu estou aqui, eu estou multiplicando aquilo que Ele colocou dentro de mim, abençoando pessoas, praticando boas obras. Eu queria que essa semana você saísse desse culto e você começasse primeiro a pensar: como eu posso desenvolver o dom e o talento que está em mim? Como eu posso alcançar alguém, tocar alguém, abençoar alguém com o talento que está em mim? Escuta, você pode começar servindo uma pessoa. Esse silêncio diz que você não quer servir ninguém. Esse silêncio diz que você não vai sair da sua casa para fazer nada. O Hulk, ele faz tudo, Rosana. Elétrica, hidráulica, azulejista, pedreiro, servente, demolidor. Porque em 10 minutos ele demoliu a sala toda. E aí ele foi lá em Nilópolis. A gente vai começar a obra lá da casa da minha mãe, reformando. Ele falou assim: pastor, se precisar de alguma coisa e tiver ao meu alcance, estou aqui para ajudar. Sabe o que ele está fazendo? Boas obras. Aí juntou ele mais alguém, falou assim: pastor, vamos ver algum irmão da igreja que está precisando de uma reforma na casa? A gente faz um mutirão e a gente vai lá e reparte com quem está necessitado, que não pode pagar. A gente divide. Eu dou o meu tempo. Sabe o que ele está fazendo? Boas obras. Ah, pastor, eu não tenho a força do Hulk, mas eu tenho a força da nota. Eu não posso ir. Aqui está a tinta, cimento. Aqui, ó, aluguel do material que vai usar. Boas obras. X, multiplicar o potencial, é a gente colocar a favor do reino aquilo que Ele colocou dentro de nós para fora. É a gente servir o próximo. Eu quero desafiar a igreja hoje a viver e experimentar dessa graça. Escuta, somos salvos pela graça para primeiro sermos alguém, filhos de Deus. Você foi salvo pela graça para, em primeiro lugar, você ser alguém, o quê? Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A graça de Deus foi lá, alcançou a vida do Júnior, salvou o Júnior e me fez alguém, me fez uma pessoa, me fez um ser para mim poder repartir. Mas em segundo lugar, eu fui igualmente empoderado por essa graça para fazer, sabe o quê? Para fazer algo por alguém. A graça de Deus me deu poder para fazer algo por alguém. Pastor, Deus te deu nota debaixo dos dedos e, sabe, uma Bíblia, e você abre e compartilha a palavra. É isso aí mesmo.
Eu posso pegar o meu instrumento e ir tocar para alguém que esteja enfermo e falar: olha, eu vim aqui tocar essa canção para você. E enquanto eu toco a canção, a pessoa vai sendo curada e renovada por Deus. Eu posso abrir a Bíblia e falar: eu vim ler um salmo. A pastora foi diversas vezes lá no Albert visitar pessoas. Deus deu para ela a graça de abrir a Bíblia, ler salmos e dividir uma palavra. E ela foi lá para o Albert abrir a Bíblia, ler um salmo e dizer: Deus está com você aqui. E essas pessoas saíram de lá, irmão. Uma das pessoas chegou lá diagnosticada com câncer. Ela não sabia que estava com câncer. Uma dor aqui, fez a operação da vesícula, a dor continuou. Olha, você precisa ir às pressas para o médico. Mas o que eu tenho? Não, vamos para o médico e lá a gente vai ver. Botaram dentro de uma ambulância, entraram com ela no centro cirúrgico, arrancaram uma parte enorme do intestino. Ela ainda não sabia quando acordou da cirurgia. Quem estava lá? Pastora Cristiane, com a Bíblia aberta no livro de Salmos, para dar notícia para ela que a pessoa estava com câncer e que ia passar por todo um tratamento. O marido do lado de fora parou, eu e Cristiano, e falou: ela vai morrer, né? Eu falei: não, ela não vai morrer, ela vai viver. Nós vamos orar para ela viver. Todo dia Cristiane saía de casa, ia lá no Albert ler salmos com essa irmã. A irmã está curada do câncer. Abriu uma cafeteria recentemente. Proprietária de uma cafeteria. Porque alguém decidiu, com o empoderamento que recebeu do Senhor, decidiu ir lá e repartir. Eu vim ler salmos com você. Ah, eu não sou a pastora. É lógico que tu não é a pastora. Ah, que descoberta! Você tem um potencial que Deus deu para você e não deu para ela. O que ela tem é dela, nem eu como marido tenho. Agora escuta o que eu tenho. Deus colocou dentro do Júnior. O Júnior tem que multiplicar isso e dividir e repartir. O que Deus te deu é único e exclusivamente seu, para você repartir com outros. E quando você começar a repartir, sabe o que vai acontecer? Milagres vão acontecer. Pessoas serão abençoadas. Enquanto você fica olhando para o seu próprio umbigo: ai, está ruim para mim, ai, que dor, ai, 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 ai. Escuta, esse potencial que Deus te deu nunca vai ser desenvolvido. João capítulo 4, verso 34, eu encerro aqui. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Olhe para o seu vizinho e diz assim: faça a obra que Deus te confiou. Agora olhe para mim. Quando a gente fala esse termo, fazer a obra, o que a gente pensa? Um microfone. Se é homem, terno e gravata. Se é mulher, um vestido longo, um coque, uma Bíblia de estudos na mão, e você vai pregar. Fazer a obra de Deus é você servir pessoas com o talento que Deus te deu, com aquilo que você é. Eu sou um montador de móveis. Eu vou montar móveis para a glória de Deus. E cada cliente vai ver a glória de Deus na minha vida. Algumas vezes a gente vai usar palavras, outras tantas a gente só vai se movimentar e as pessoas vão ver na nossa vida: tu tem algo diferente, carinho. Você vai dizer: é a glória de Jesus na minha vida. Algumas vezes a gente vai falar alguns versículos, outras a gente não vai precisar falar nada. A gente só vai precisar se movimentar. E enquanto eu me movimento, Deus faz a sua obra. E eu estendo a mão e oro pelas pessoas. Você está entendendo isso? O último verso para a gente encerrar. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Diz assim a Bíblia: disse-lhe, pois, Jesus:
outra vez. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Hoje é noite de envio. Assim como o Pai enviou Jesus à terra, Ele hoje está enviando, dizendo: vem de calçado e fale do amor de Jesus. Venda roupa e fale de Jesus. Transporte crianças e abençoe-as. Venda pães e ofereça o pão da vida. Construa móveis e derrube barreiras no coração de pessoas. Sabe, coloque pessoas na garupa e leve-as a ter um encontro com Jesus. Comunique, sabe, fazendo o cabelo e mudando a cabeça. Faça aquilo que está nas tuas mãos e comunique a mensagem do Evangelho que transforma, que muda, que restaura, que, sabe, pega o camarada jogado, quebrado e põe esse cara sentado com príncipes. Esse Evangelho que mudou a minha vida, esse Evangelho que mudou a sua história, esse Evangelho que foi pregado há mais de 2000 anos atrás e chegou até nós. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E eu quero encerrar dizendo para você: seja crente nessa geração. Como assim, pastor? A gente está vivendo a geração da incredulidade. O que tu crê? Não crê em mais nada. O que você crê? Não acredita em nada. Seja crente nessa geração. Como, pastor? Com aquilo que você é. Mostre Jesus para as pessoas. Você não precisa se travestir de crente. Como assim? Você não precisa botar roupa de crente. Eu não seria pastor. Você não precisa usar a linguagem para você achar que você é crente. Você só precisa do amor de Jesus na tua vida e transmitir esse amor para as pessoas. Que o Senhor te abençoe. Eu quero encerrar declarando essa semana: seja o amor de Deus para a vida de alguém. Essa semana, seja o favor de Deus para a vida de alguém. Essa semana, sabe, seja alguém que vai falar: vem cá, eu vou te erguer. O amor de Deus vai te levantar. Dizem que nós somos seres preconceituosos, porque nós dizemos: eu vou para o céu, tu vai para o inferno. Mas na verdade, eu e você como igreja precisamos ser os conciliadores, de levar pessoas a conhecerem não uma religião, mas levar pessoas a conhecerem o amor de Jesus. E esse amor de Jesus está fluindo de mim e está tocando alguém. Esse amor de Jesus está saindo de você e vai tocar na vida de alguém. Eu queria que tu ficasse em pé. Eu quero orar por pessoas que querem sair daqui